Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos cristãos ortodoxos, chegamos à maravilhosa festa da Natividade da Santíssima Mãe de Deus, Theotokos e Sempre Virgem Maria. Comemoramos hoje o começo das festas, a inauguração do período no ano litúrgico das festas que abrem o calendário litúrgico e o começo de nossa salvação, sua poderosidade, de certa maneira, pelo nascimento da Santíssima Theotokos. Por isso, o grande dia de hoje, para nós cristãos ortodoxos que temos a graça de, mesmo no dia de semana, mesmo com todas as correrias do dia a dia, estarmos aqui reunidos pela graça do próprio Deus, que assim o predestinou para nós, determinou para nós esta grande alegria. E tendo passado ontem a antefesta da Theotokos em liturgia, porque tratava-se de um domingo, hoje nós estamos continuando aquilo que foi o aquecimento de ontem, da pré-festa, a antefesta da Natividade da Theotokos, e hoje finalmente chegamos a esta maravilhosa celebração do nascimento daquela que foi destinada para ser a Mãe de Deus. Para que Deus mesmo nascesse um dia na natureza, como homem, na natureza humana, era necessário que um dia também nascesse a Virgem Maria. Por isso que dizemos que hoje estamos no início de todo o festival de nós como cristãos ortodoxos. Nossos santos padres nos explicam que o profeta Isaías é como que considerado por nossos teófilos padres como praticamente o quinto evangelista. O que quer dizer isso, nossos santos padres, quando nos diz que o profeta Isaías é como o quinto evangelista? Porque muitos séculos antes mesmo do nascimento do próprio Cristo, o profeta Isaías já havia escrito vários detalhes sobre a vida, o nascimento, as circunstâncias em que viveria nosso Senhor e inclusive como se daria o nascimento de sua própria mãe. Foi o profeta Isaías, o profeta, que escreveu literalmente: eis que a virgem conceberá e dará luz a Emanuel. Não a mulher, mas a virgem daria luz. E entre as profecias de Isaías, foi dito que da raiz de Jessé, do tronco de Jessé, dele sairia uma vara, um cajado, um bastão, que mesmo assim iria florescer e iria, portanto, dar luz ao Salvador. Esses detalhes são tão específicos que o profeta Isaías contemplou muito antes da própria encarnação do Verbo, que é por isso que se diz que é como se fosse o quinto evangelista. Tantos detalhes o profeta Isaías deu a respeito do nascimento de nosso Senhor. E o que quer dizer isso? A respeito dessa profecia que da raiz de Jessé, do tronco de Jessé, um bastão, um cajado floresceria. Significa que, assim como é possível na natureza humana, que uma vara, um cajado, ou seja, um bastão que já foi removido, tirado de uma árvore, ou seja, está praticamente estéril, possa vir a florescer, assim também algo impossível aconteceria. Uma virgem conceberia e daria à luz a um filho, porque seria concebida pelo próprio Espírito Santo. Porque somente de maneira miraculosa poderia um bastão, um cajado, uma vara florescer e depois dar frutos. É claro que até na vida dos santos padres nós temos um exemplo maravilhoso do que era a obediência, e apenas para poder pincelar essa questão antes de voltarmos para as reflexões sobre a Natividade da Mãe de Deus, para que tenham tanta noção do que é a obediência. Houve numa época um certo santo padre que todos os dias simplesmente até apresentou no Concílio dos Bispos, quando ele estava presente, um cajado, e esse cajado havia florescido, e eles dizem: o que querem dizer isso? Ele explicou: vejam, durante várias semanas, como obediência do meu pai espiritual, eu tratei de ir, coloquei esse cajado no meio do deserto, e todos os dias eu finquei ele na terra, e todos os dias eu irrigava, e todos os dias, durante um ano, eu irriguei. Obviamente, pela esperança humana e a razão, como poderia um cajado já seco, ainda que fincado na areia do deserto, florescer? Mas por obediência durante um ano, essa era a minha obediência durante um ano, todos os dias eu me levantava e irrigava esse cajado. E o que aconteceu depois de um ano? Esse cajado floresceu, e aqui está diante de vocês, e tem outro nome para isso, chama-se obediência. Veja que a obediência é a grande graça de Deus, é aquilo que Deus faz milagres no coração de todo homem, até o que é impossível torna-se possível. E de fato assim, através de toda a geração dos antepassados de Deus que foram obedientes o grande mandamento da expectativa do Messias. Desde Adão, quando caiu, foi prometido a ele que um dia viria a manifestação do Salvador em Israel. Mas como isso foi possível? O deserto é o nosso mundo, a nossa natureza humana, onde era impossível que florescesse novamente algo como uma virgem capaz de ser tão pura, tão desprovida de qualquer tipo de pecado, que Deus pudesse vir se agradar em vir morar nela. É por
por isso que pela obediência dos santos antepassados de Deus, durante gerações e gerações, os descendentes de Adão, depois de Sete, depois os descendentes de Noé, Abraão, Isaac e Jacó, todos testados, podados, mas por obediência de geração em geração foi possível que de um cajado, ou seja, de uma vara estéril, florescesse no deserto da natureza humana, completamente estéril, uma virgem. E essa virgem floresceu com uma flor, e dela, portanto, veio um fruto que foi fecundado pelo próprio Espírito Santo, e esse fruto foi o novo fruto da videira, nosso Senhor e Deus Salvador Jesus Cristo. E isso que nós comemoramos aqui hoje, queridos irmãos cristãos ortodoxos. Mas de que maneira? Voltando às profecias do profeta Isaías, foi dito que da raiz de Jessé, deste tronco de Jessé, um dia viria uma vara, um cajado, um bastão que floresceria. Significa que, sim, Jessé era um homem de Belém e foi o pai do rei Davi. E depois de Davi, quando ele foi ungido, iniciou-se toda a linhagem real da casa do leão de Judá. E foi profetizado que, portanto, o Messias viria da raiz de Jessé, ou seja, da linhagem do rei Davi, da tribo de Judá, da linhagem real. E ainda que a natureza humana fosse completamente, portanto, estéril, chegaria o momento onde deste ramo, do tronco da raiz de Jessé, um bastão, uma vara, iria florescer. E esta vara que floresceu significaria justamente que de uma virgem, ou seja, como poderia ser que de uma virgem, alguém que não conheceu o marido, alguém que não teve relações matrimoniais, poderia vir a conceber o próprio Filho de Deus. Então, portanto, na pessoa do rei Davi e de seu pai Jessé, se cumpriu aquela profecia de Isaías, que de fato viria, portanto, dali o Salvador. E nós vemos que de todos os casais que já existiram na humanidade, entre o povo hebreu, que já existirão, nenhum jamais foi tão santo quanto Joaquim e Ana, porque foram, assim como a árvore é podada várias vezes, até que lá na ponteira possa de tantas vezes ser podada, a ponteira se fortalece e começa a florescer com muitos frutos, assim também depois de todas as dificuldades de todos os antepassados de Deus, desde Adão passando por Davi e todo mesmo a descendência de Noé, Abraão, Isaac, Jacó, as alianças, os testamentos, os profetas, todos esses antepassados foram podados em sofrimento, dor e testados em sua própria vontade. Nenhum deles, isso é um dos temas, inclusive, da própria Natividade do Senhor, que comemoraremos futuramente no próprio Natal. Isso é um dos temas que os Santos Padres explicam de onde veio os antepassados nos domingos de preparação para o Natal. Mas isso cabe bem na explicação também de hoje da Natividade da Santíssima Theotokos. Para entendermos de onde veio a Theotokos, qual é a origem de tanta força de vontade. Porque os seus antepassados foram também podados e testados na terrível obediência, mesmo em terríveis calamidades, quando quase era impossível. Como vemos que os jovens na Babilônia foram exilados na Babilônia e foram perseguidos pelo rei ao ponto de serem jogados numa fornalha de 49 côvados de chama. E mesmo assim disseram: preferimos morrer do que negar ao nosso Deus. Por isso vamos cantar e dançar enquanto morremos e louvar ao nosso Deus. E o que aconteceu, foram dignos daquela maior oração noética que alguém pode imaginar ter. O próprio orvalho do Espírito Santo os protegeu dentro da fornalha e em exultação noética louvavam ao Senhor. Assim como em muitas provações, desde o sacrifício de Abraão com seu filho Isaac, um homem que passou a sua vida inteira esperando a promessa de nascer um descendente, e que desse descendente todas as nações seriam abençoadas. De repente Deus o pede exatamente esse filho. E ele o que diz? Filho, pai, onde está o sacrifício? Diz Isaac, perguntou a ele. Onde está o sacrifício que o Senhor oferecerá hoje? E ele orando para o filho, sabendo que iria oferecer para o filho, disse: filho, Deus providenciará. E naquele momento, no último grau que um homem pode ser testado, ofereceu o próprio filho a Deus, o próprio anjo segurou a adaga e disse: agora sim, Abraão, foste de ser chamado pai da fé. E esse é um exemplo de vários que nós não lemos no Antigo Testamento, de como essas pessoas foram podadas e testadas na obediência. Que significa que não foram santos robotizados, como muitas vezes não entendemos. Para eles não foi fácil, foi uma dura e longa espera, mas eram fiéis de que, pela obediência deles, um dia, do sêmen de cada um daqueles homens, viria o Messias de geração em geração, e foram fiéis. Como uma sombra da lei viveram, ainda não tinham nem a graça do Espírito Santo. E o que é mais extraordinário, como podem ter sido tão fiéis, se nem existia a ideia, a menção de clamar em Theotokos? Ao contrário, eles não tinham essa intercessora que nós temos, mas milagrosamente pela obediência, força de vontade que nós chamamos de volição.
Aqui está o segredo para a festa de hoje, como nós nos aprofundaremos. A volição dessas pessoas foi testada e foi aumentada de geração em geração, porque a volição, a força de alguém, a livre, espontânea vontade de alguém para fazer algo. Essa volição, esse poder da alma foi fortalecido de pai para filho, de geração em geração, até que quando chegou em Joaquim, a volição de ele em fazer a vontade de Deus era a máxima que um homem poderia ter até aquele estado que a humanidade jazia. A máxima volição de fazer a vontade de Deus estava impregnada no DNA, na mentalidade, no corpo, no coração, em toda a sensibilidade de Joaquim. E por isso cumpriu-se que, como ele era descendente da tribo de Davi, tinha linhagem real, daí cumpriu-se que de fato do tronco, da raiz de Jessé, viria uma virgem. E ele de fato foi o pai da virgem. Mas aqui, queridos irmãos cristãos ortodoxos, não só da raiz de Jessé uma vara estéril finalmente brotou. Também vemos que Ana, a esposa de Joaquim, era descendente da tribo de Levi, da linhagem sacerdotal de Arão. E assim como o bastão de Arão também floresceu no deserto, agora também toda, não só literalmente o cajado de Arão, que usava como sacerdote e como profeta, mas a sua linhagem também, ainda que estéril, floresceu. Porque Ana, da mesma maneira, podada, o ápice de toda a linhagem sacerdotal, também testada em todos os seus antepassados, também estava como uma mulher completamente com o máximo de volição determinada a fazer a vontade de Deus que a humanidade poderia alcançar naquele momento. E se essas duas pessoas agora uniram-se em matrimônio, significa que duas linhagens se uniram e então cumpriu-se todas as profecias do Antigo Testamento. Eis que da raiz de Jessé, mas também da vara de Arão, brotou uma flor miraculosamente. E essa flor foi a Theotokos, porque não existiu nem existirá casal tão santo como Joaquim e Ana, que uniram em si mesmos as duas tribos da linhagem levítica sacerdotal e a linhagem real de Davi. O lombo e a raiz de Jessé. Dos lombos de Davi, como cantamos ontem na antefesta, floresceu uma virgem para o mundo. E assim vemos que, portanto, se esses dois seres humanos, esse casal, atingiram o máximo de santidade de volição, porque herdaram essa força de vontade de seus antepassados, e neles atualizaram isso, como veremos amanhã na comemoração de Joaquim em mais detalhes, não tinham consolo algum, porque parecia que Deus havia os abandonado. Ainda que era o auge da poda, o máximo que poderia se esperar dessa árvore, Deus ainda exigiu mais capacidade desta vara, não dando a eles nem filhos, logo eram como amaldiçoados para o povo hebreu, e foram até impedidos de oferecerem o serviço divino. Imagine nós, como os cristãos ortodoxos, perdemos tudo. Pai, mãe, famílias, filhos, dinheiro, negócios, e também disserem a nós, os próprios sacerdotes dissessem a nós, vocês estão proibidos de até, nem o consolo do serviço divino, vocês não vão poder ter mais. Estão proibidos de pisarem na igreja e até orarem na igreja. E, pois acreditem, isso passou com Joaquim e Ana. E foram amaldiçoados pelo próprio sacerdote Rubem e tiveram que buscar consolo total em quem? Já nem mesmo na igreja, nem mesmo no templo, nem sacrifícios para Deus. Mas foram dentro do próprio coração, um para o jardim de sua casa, Ana, ele para a caverna onde Elisa havia habitado. E foram buscar consolo somente em Deus. O ápice da poda e do teste que um ser humano podia alcançar estava o Joaquim e Ana. E quando já não havia mais esperança e o consolo era apenas buscado em Deus, no profundo do coração, recolhidos, então o arcanjo Gabriel apressadamente veio para comunicar um e outro, um no deserto, outra no jardim de sua casa. Eis que agora vocês conceberão e darão à luz uma filha e devem consagrá-la ao templo de Deus. E é por isso que a Virgem, logo desde os 3 anos de idade, foi apresentada no templo. E essa é inclusive a festa de nossa missão, a apresentação da Mãe de Deus no templo aos 3 anos de idade. Porque se o máximo de santidade que o ser humano até aquele momento podia alcançar estava em Joaquim e Ana, a Virgem também iria superar mais ainda a santidade de seus pais. E por isso aqui se entende por que a humanidade iria ter que esperar para que nascesse a Virgem, para que então Deus, olhando ela, diz, agora sim,
eu me agrado em ir morar no meio da humanidade que caiu, e eu, Emmanuel, Deus conosco, farei morada no meio de vós. E assim se cumpriu, queridos irmãos cristãos ortodoxos. E é por isso que a Virgem logo foi, foi orientado pelo arcanjo Gabriel, aos 3 anos de idade foi oferecida também ao templo. E quando foi oferecida, foi alimentada por anjos dentro do Santo dos Santos. Tamanha era a volição que ela via. Todos os anjos e todos os seres humanos no Hades aguardavam para ver o que aconteceria então de tão grandioso a partir da Virgem. E os anjos estupefados viram que de todo esse fervor, esse borbulhar de vontade em querer fazer a vontade de Deus, que foi podada desde Adão, Sete, Abraão, Isaac, Jacó, os profetas, os patriarcas, tão estava borbulhando dentro da Virgem, que quando ela foi oferecida na apresentação da mão de Deus no templo, o que aconteceu? Era proibido que mulheres entravam no santuário. Mas assim que a menina foi oferecida e colocada no chão, ela correu tão rápido e entrou e penetrou o véu do santuário, de tal maneira que Zacarias nem mesmo a proibiu, porque interpretou que ali havia se cumprido finalmente a profecia de que ela seria o próprio Santo dos Santos. E os anjos, quando viram que guardavam o santuário, porque só um sumo sacerdote poderia entrar uma vez por ano no Santo dos Santos, porque o local mais santo do mundo que poderia ter era onde os sacerdotes ofereciam dentro dos tabernáculos o sacrifício diretamente a Deus. Mas a Virgem, com uma menina tão grande, essa volição borbulhando dentro dela, que da onde? De como uma maneira robótica, automática? Não, como vos narrei, por poda dura e teste de obediência, todas ao irrigar de cada santo padre, de cada antepassado que foi regando o seu próprio DNA, sua alma, sua vontade, seu coração com obediência a Deus, mesmo que lhe parecesse impossível, eles foram obedientes. Então todo aquele borbulhar de vontade em fazer a vontade de Deus estava dentro da Virgem, explodindo de energia juvenil e pura e angelical dentro da Virgem. E ela, quando ocorreu ao Santo dos Santos, até os anjos não sabiam, ficaram estupefados vendo que mistério era esse. E essa é a festa que comemoramos, inclusive na nossa missão, em dezembro, no começo de dezembro. Mas isso é apenas para vos introduzir aonde nós queremos chegar, com a importância da festa de hoje, e por quê, da onde vem essa natureza da Virgem. Porque chegou, da onde veio o momento onde Deus disse, agora me agradarei em de fato vir e morar no meio dos homens. Porque toda essa volição de todos os antepassados agora borbulhava na Virgem com a vontade extrema, radical em fazer a vontade de Deus. É por isso que, ainda que ela foi concebida de maneira natural, sua vontade de fazer a vontade de Deus era sobrenatural, era acima da vontade humana, a normal, digamos assim, corrupta e mortal. A vontade da mãe de Deus de fazer a vontade de Deus era superior aos mortais. E é por isso que desde pequena foi destinada para ser a mãe do Messias. Uma vez que entendemos de onde veio tamanha evolução da mãe de Deus, então entendemos que essa junção das linhagens, a sacerdotal e a real, produziram, portanto, essa maravilhosa flor que, mesmo de uma vara estéril, de um bastão ressecado no deserto de nossa natureza humana, pôde florescer. E depois disso, portanto, tivemos a encarnação do Verbo de Deus na Virgem, porque Deus se agradou em morar em tamanha santidade. Na arca da aliança que era no Antigo Testamento, agora passou a ser a própria Virgem Theotokos. E assim, essa maravilhosa mulher e virgem, ao mesmo tempo, foi aquela que foi destinada para cumprir toda a expectativa das nações. E hoje nós comemoramos, portanto, o seu nascimento. E vimos que nossos santos padres, quando lemos nos hinos de ontem da igreja, vemos nossos padres nos ensinam, em muitas das festas da Mãe de Deus, mas especialmente ontem, vemos que escutamos nos hinos para a festa. Vamos honrar a Santíssima Virgem de maneira ortodoxa. Então nós podemos nos perguntar, existe alguma maneira de poder louvar a Santíssima Theotokos e Virgem Maria de uma maneira que não seja ortodoxa? E sim, de fato existe. Existe uma maneira onde, felizmente, se louva a Theotokos de uma maneira humana. E quando louvamos a Theotokos de uma maneira humana, parece que estamos dando a ela um louvor maravilhoso, agradável, só que o resultado desse louvor humano, sendo uma projeção humana, não sairá nada bem, queridos irmãos cristãos ortodoxos.
o resultado desse louvor, quando é de apenas com uma projeção mental humana, uma mera intenção humana, ainda que a intenção foi boa, o resultado será catastrófico. E em vez de haver aí louvação e honra da mãe de Deus, haverá um denegrir da sua honra e de sua qualidade como soberana do céu e da terra. E o que queremos dizer com isso? Que existem duas maneiras de honrar a mãe de Deus, de maneira ortodoxa e de maneira humana. De maneira ortodoxa é da maneira como nossos santos e teófilos padres nos ensinam, seguindo toda a revelação divina que os próprios e teófilos portadores de Deus tiveram e, portanto, compuseram a maneira de qualificar e honrar a mãe de Deus. Que tanta volição em fazer a vontade de Deus tinha, ainda que ela era de uma natureza mortal, porque seu nascimento, como vos narrei, foi de um homem mortal e de uma mulher mortal, e, portanto, ela também nasceu mortal. Mas sua vontade, vocês viram de onde vem isso? Era uma vontade acima da natureza em fazer a vontade de Deus para um mortal. Significa que a vontade dela em fazer a vontade de Deus era sobrenatural, acima da própria natureza de um mortal, devido a toda a preparação que houve em seus antepassados para que isso ocorresse nela. Mas mesmo assim ela teve que dar a sua parcela de volição. E o teste para ela foi contínuo, como foi para todos os antepassados, como também é para nós. E o que ela fez com o seu teste? Assumiu como nenhum ser humano nunca será capaz de assumir. Subjugou a sua vontade de tal maneira que não se diz, nossos santos padres, que a vontade da mãe de Deus era real e existia. Mas era como se não existisse, porque toda a sua vontade, ela voluntariamente, desde pequena, subjugou para fazer a vontade de Deus. E se isso ocorreu, se explica então toda a maneira de como louvamos a Virgem de maneira ortodoxa. A chamamos de mais honorável que os querubins e incomparavelmente mais gloriosa que os serafins. Significa que a verdadeira oração a ela é honrá-la não acima somente de todos os mortais, por sua volição e a santidade que adquiriu por vontade própria, mas também porque no corpo mortal se adquiriu o agrado de Deus para vir morar nela e encarnar nela, significa que ela superou até mesmo a santidade dos anjos. E essa é a maneira ortodoxa de louvá-la, como superior aos mortais e aos anjos, ainda que de natureza mortal. Agora, houve, no século XIX, em meados do século XIX, uma certa intenção de querer louvar a mãe de Deus de uma maneira humana, e que não saiu nada bem, e que inclusive no final denegriu e completamente desproveu a mãe de Deus de suas coroas de soberana no céu e da terra. De que me refiro? A Igreja Católica Romana, caída já há muitos e muitos séculos, entrou em um certo debate teológico, querendo louvar a mãe de Deus da seguinte maneira: entre os romanos não existe louvor maior à mãe de Deus do que dizer Nossa Imaculada Conceição. E esse é o auge da adoração que se dão à Santíssima Theotokos entre os católicos romanos. E aparentemente isso parece uma coisa maravilhosa, honrar a mãe de Deus de maneira tão estupenda, mas o resultado foi catastrófico. E vos explicarei aqui, porque na concepção da Santíssima Theotokos, que comemoramos em novembro, e também o seu nascimento que comemoramos hoje, é algo que no nosso continente, especialmente no Brasil, qualquer país católico do mundo, nós como os cristãos ortodoxos temos obrigação de, sem causar polêmicas, nem julgar ninguém. Estamos falando aqui não de pessoas, nem de subjugar a fé de ninguém, mas a verdade ortodoxa. Em honra da mãe de Deus, temos o dever de honrá-la de maneira ortodoxa e não humana. Porque quando honramos o santo, a Deus, ou seja qual for a devoção de maneira projetada pela mente humana, cairemos em grandes entraves e iremos denegrir Deus, os santos ou a Theotokos. Por isso, como um dever, nós que somos ortodoxos nesse continente e nesse Brasil, temos a obrigação iminente de explicar, então, ensinar humildemente ao povo brasileiro como honrar a Virgem Theotokos de maneira ortodoxa, de maneira correta e a mais sublime. E vocês entenderão agora, de maneira resumida, como com um pequeno esforço, poderão entender por que é inaceitável o dogma da Imaculada Conceição. Esse dogma, nos meados do século XIX, foi uma resposta de nossos santos padres. Foi uma pobre solução para um problema nem existente. E o que nossos santos padres queriam dizer? Os santos padres do século XIX, os ajoritas do Mundo de Atos, quando viram
os boatos sobre tal colocação, Imaculada Conceição, logo viram, mas isso é uma muito pobre resposta para o problema que nem existia. E vale lembrar que o próprio Tomás de Aquino, um escritor eclesiástico da própria Igreja Romana, tampouco estava em acordo com isso, porque ele havia estudado pelo menos isso bem. Como se deu a encarnação da Virgem, logo se foi de um homem mortal e uma mulher mortal, a sua concepção também foi natural. Isso é uma coisa óbvia, não há como somente a concepção do Verbo de Deus pela Virgem sem marido, por não ter tido marido e por ter sido graça do Espírito Santo, pode chamar-se sobrenatural em uma concepção imaculada, porque foi aspermática, ou seja, desprovida de inseminação por um homem, por um macho. Foi a concepção miraculosa e é um mistério, não há como ser explicado. Agora, quando o homem e a mulher se dão em casamento e pela graça de Deus, claro, todos os nascimentos são pela graça de Deus, se unem, esse nascimento é mortal. Então vamos entender uma coisa, desde a queda de Adão, todos nós adquirimos uma consequência da queda de Adão, chamada mortalidade. Como a Igreja Romana havia inventado, mas anteriormente, uma heresia terrível, chamada dogma do pecado original, quando foram debater a respeito de como se existe o pecado original, como pode ser que Deus habitou uma morada pecaminosa como a Virgem, que é do pecado original? Então tiveram que, para corrigir um problema não existente, porque não existe o pecado original, inventaram uma outra solução pobre para um outro problema. E assim prova-se que quando temos a heresia, essa heresia gera mais heresias. E daqui a pouco o que era cristianismo virou uma seita ou um emaranhado de ideias humanas que, ainda que tem boa aparência, na prática estão denegrindo tanto Deus, rebaixando os santos e humilhando a mão de Deus e não colocando-a num pedestal, como é a nossa intenção, e creio sinceramente que é a intenção de muitos dos brasileiros e dos cristãos no Ocidente. Mas falta um pouco de conhecimento a respeito disso. E, portanto, o dogma do pecado original é inaceitável pela seguinte maneira. A Igreja Romana inventou uma tal teoria de que quando Adão pecou, todos os seus descendentes, quando já no momento que são concebidos no ventre da mãe, já possuem pecado, porque herdam um tal pecado original de Adão, como se esse pecado fosse transmitido, ou seja, como eu refiro que a culpa, esse é o dogma romano, que a culpa de Adão está inerente e passa como um contágio por geração em geração, a culpabilidade pela queda de Adão está como que em todos os seres humanos. Então, o que eles dizem? Que é impossível que alguém de fato possa ser de fato santo. Quando se diz que alguém é santo na Igreja Romana, não se diz que ele adquiriu a imagem e semelhança máxima de Deus nesta vida, onde Deus veio morar nele e unir-se com ele como um dono total já nesta vida. O santo é mais uma pessoa que ascendeu moralmente na Igreja Romana. Quando falamos de santidade, é algo completamente diferente da noção de santidade que nós ortodoxos temos, onde Deus vem morar dentro do ser humano, através de sua graça. Mas isso não é um tema para hoje. Significa que, se todos os seres humanos já nascem com a culpa de Adão, desde o ventre, eles já são culpados de algo. Mas culpados de que se nem nasceram nem cometeram algo? Isto, queridos irmãos cristãos ortodoxos, foi uma teoria chamada teoria da justificação, oriunda em muitos falsos teólogos católicos que, infelizmente, quiseram complicar as coisas. Nós, ortodoxos, mantemos o ensinamento patrístico e apostólico de que, sim, na natureza de Adão, após a queda, está inerente com uma doença, a mortalidade. E isso é passado por todo homem a seu filho. Mas não a culpa. Como alguém pode ser culpado do pecado de outrem? Nosso Deus, diz a Escritura, não julga os pecados dos filhos pelos pecados dos pais. Assim está escrito nas profecias e nos profetas. Nosso Deus jamais julga alguém pelo pecado de seus pais, mas ao contrário, quando alguém é santo, abençoa 1000 de suas gerações, e quando alguém peca, o pune 4 gerações. Não significando que está punindo por essa questão de castigo, castigando o filho pelo pecado de seu pai. Isso era a explicação correta disso, é que Deus é misericordioso e mais tenta nos abençoar do que nos corrigir. De tanto que nós merecíamos, se fôssemos ver pela nossa injustiça, merecíamos a morte e a destruição. Mas isso os profetas nos explicam, os santos padres, que quando diz que Deus abençoa para o homem santo 1000 de suas gerações, e quando ele é um homem mau, ele amaldiçoa 4, é mostrando a comparação da mente de Deus,
que não olha muito para o pecador e não quer que ele se morra, não quer que ele morra e se perca, mas que se converta e viva eternamente, mostrando a quão dilatada para a misericórdia e a mente de Deus. Não que seja assim, literalmente, que 4 gerações de um pecador serão completamente desgraçadas e amaldiçoadas. Isso não é o Deus de misericórdia, não é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Significa que a culpa de Adão permanece com ele e foi remida por nosso Senhor e é um assunto dele. Agora, uma vez que ele pecou, houve uma doença que invadiu a sua alma, o seu coração e seu corpo, chamada mortalidade. Então, para os seus filhos, Caim, Abel, Sete, toda essa mortalidade foi passada como uma doença que Adão adquiriu. Quanto à culpa de pecados, nós vamos depois ser culpados dos nossos próprios pecados. E daí vem que a consequência da mortalidade é que todos nós somos tendenciosos a sermos seres humanos corruptíveis e que, portanto, pecarão. É impossível que um homem não venha a pecar, porque a mortalidade está com uma doença em nós e nos impulsionará a sempre pecar. Mas nós seremos responsáveis e culpados pelos nossos pecados. Não os nossos filhos pelos nossos, nem nós pelos nossos antepassados. E isso é completamente diferente da noção de dogma do pecado original, onde o ser humano herdaria a culpa de Adão. Não. O ser humano herda a consequência do pecado de Adão, que é a corrupção e a mortalidade, que inclusive tendenciona o ser humano a ter uma volição enfraquecida para fazer a vontade de Deus, e sim uma volição extraordinária, infelizmente, para pecar, ou seja, para fazer algo contrário a Deus. E isso é a nossa doença. Mas o pecado original é uma coisa que até supera a lógica humana e o senso mínimo de justiça de qualquer pessoa que pense que como um filho pode ser culpado do pecado do pai. Não, as consequências, sim, que são inclusive a doença da mortalidade. E é por isso que, como criar a solução do pecado original, de certa maneira tiveram que corrigir isso para poder justificar como nasceu Deus entre a humanidade. Porque se todos estão nascendo com já pecado desde o ventre, significa que então a Theotokos teria que ter sido de alguma maneira remida no ventre ou na concepção para que nunca tivesse pecado. Entretanto, não existe o pecado original e, portanto, as crianças no ventre, quem pode dizer que a criança do ventre já carrega pecados de seus pais ou é culpada por isso? Não. A virgem no ventre de Ana, ainda que era mortal pela natureza que herdou de seus pais, era sem pecado. E após o nascimento, então, a sua volição foi colocada em teste, como todos os seres humanos. E o que aconteceu? Ela não só passou no teste e gabaritou a prova, digamos assim, ou seja, não pecou. Fez sempre a vontade de Deus, como superou até mesmo a volição dos anjos em fazer a vontade de Deus. Significa que o que a Virgem conquistou não foi porque era um robô pré-programado e fabricado no ventre de Ana e já remido, e como se então, se ela foi Imaculada Conceição, significaria que ela não teria capacidade de pecar nem que quisesse. Seria como remida e imaculada desde o ventre. Então significa que ela nem precisaria se esforçar, porque toda a sua natureza, de alguma maneira, já não teria capacidade de pecar. Pode isso ser verdade, queridos irmãos cristãos ortodoxos? É claro que não. Todos nós somos concebidos no ventre de nossas mães através de uma concepção mortal e nascemos mortais, com toda a mortalidade de Adão, porque somos filhos de Adão. E de onde veio a Virgem, como vos narrei? Ela veio da vara e da raiz de Jessé, descendente de Arão pela linhagem levítica e de Judá pela linhagem real. E, portanto, era um ser humano como todos nós. Mas a sua vontade em fazer a vontade de Deus era tão grande e já completamente preparada pelos seus antepassados que foram testados geração em geração, tal vontade era tamanha que sim, o livre-arbítrio dela existia para pecar. Mas o que ela fez com esse livre-arbítrio subjugou inteiramente para fazer a vontade de Deus. Significa que o mérito existe em cooperação da mulher virgem com Deus. E por isso que nesse trabalho heróico de grande batalha, imagine que nos pensamentos, cada pensamento impuro que o demônio poderia colocar na Virgem, é impossível. Os demônios a atacavam e tremiam e fugiam, tamanha era a vontade da Virgem em fazer a vontade de Deus. É por isso que então, aí sim, temos a capacidade de dizer que ela era mais honorável que os querubins e incomparavelmente mais gloriosa que os serafins. Mas não porque não poderia pecar, porque estava como que cortado essa capacidade dela de pecar. Não. Ela
uma vez que foi escolhida por Deus, se fez escolhida em si, completamente sem pecado. Não foi simplesmente um dom dado apenas pelo mérito de Deus. Foi um dom que ela conquistou e adquiriu dentro de si mesma. Ser remida do pecado, ela mesma. Toda a sua vontade foi, portanto, destinada a fazer a vontade de Deus, a vontade do Criador. Porque se ao contrário fosse, se pelo dogma da Imaculada a Virgem fosse remida desde o ventre de sua mãe, e isso seria impossível, porque como pode a Virgem ser remida antes da própria redenção do próprio Senhor? Se ele ainda nem havia morrido na cruz, de onde veio esta redenção? É algo que contraditório em si mesmo. Mas, se a Virgem, portanto, se fez digna de uma vontade sobrenatural de fazer a vontade de Deus, aí sim, se numa morada mortal, com a doença do pecado em si, o pecado não desenvolveu-se nela, porque ela lutou por isso, significa que então superou a santidade dos anjos. Porque os anjos fazem a vontade de Deus sem terem um corpo mortal e caduco. Mas se no corpo caduco e corrupto, a Virgem fez a vontade de Deus e nunca pecou, porque aí sim, nunca veio a pecar por sua luta implacável, então ela, se numa morada corrupta, fez a vontade que os anjos fazem no céu, podemos dizer que superou toda a criação e por isso está mais honorável que os querubins, incomparavelmente mais gloriosa que todos os serafins. Se fez digna de ser sem pecado. Nasceu com pecado? Obviamente não, não é isso que dizemos tampouco. Quando negamos a Imaculada Conceição, não dizemos que ela nasceu em pecado, porque ninguém nasce herdando culpabilidades de pecado. Nós pecamos conforme a semente do pecado se desenvolve em nós e todos nós sabemos disso. Mas a Virgem foi fabricada por nosso Deus numa poda ancestral. E nela, ela mesmo se fez digna de honrar todos os seus antepassados, dizendo, eu agora irei me fazer escrava do meu Deus. Eis aqui a escrava do Senhor. Faça-se em mim segundo a sua vontade. Se nós não entendemos isso, queridos irmãos ortodoxos, iríamos dizer que a Virgem não poderia nunca pecar. Estava protegida dessa possibilidade. Então, na lista dos santos, ela se ocuparia o último lugar. Porque todos os santos que fizeram maravilhas e foram santificados pelo grande luta e obediência, foram feitos com a vontade livre para escolher ou não ser santos. Se a Virgem havia sido concebida sem pecado e remida disso de certa maneira, ou seja, protegida da possibilidade de pecar, que é isso que a Imaculada Conceição em resumo diz, que a Virgem foi remida do pecado original dentro do ventre de sua mãe, portanto não poderia nunca pecar. Então não houve esforço. Qual é a coroa digna de um soldado que nunca lutou a guerra? Não tem valor. Só podemos dar coroas e honrar com medalhas e triunfo e troféu àquele que lutou e passou pela guerra. Logo, a Theotokos foi a maior general e a maior exemplo imbatível que nós seres humanos podemos ter. E é por isso que aí sim, ao raciocinarmos dessa maneira, automaticamente o nosso coração, nossas potências mentais e alma louvam ela com grande júbilo, de maneira ortodoxa, mais honorável que os querubins, incomparavelmente mais gloriosa que os serafins. Isso é louvar a Mãe de Deus de maneira ortodoxa e não humana. É isso que a Natividade da Mãe de Deus ensina para nós no Ocidente, no meio de um país que é o país mais católico de todos os tempos e de todo o mundo, o Brasil. E não só no Brasil, todos os países católicos precisam meditar sobre essas questões. Que quando adoramos de maneira humana, nós estamos, infelizmente, não dando elogios. O resultado de toda essa teologia vai ser no final denegrir. Lembre-se, sem esforço não há mérito, não há vitória, não há coroa. Mas conforme o esforço, a luta, então, aí sim, é digno de que alguém seja feito coroado e deificado. Assim foi com a Mãe de Deus. Com seus próprios esforços, com sua graça, claro, não o esforço dela apenas, mas o esforço dela trabalhando junto e em todo momento com a graça de Deus. Por isso foi o exemplo de todos os santos. Todos os santos, esperando-se da Mãe de Deus, procuram oferecer a sua miserável vontade para fazer a vontade de Deus. Só que eles nunca vão superar a Mãe de Deus, nunca nem chegar aos pés de tamanha força de vontade em jamais fazer a própria vontade, mas fazer sim sempre a vontade de Deus. Somente ela teve esse dom que foi adquirido pelos méritos de Deus e a graça de Deus, mas também, não esqueçamos, pela sua própria vontade. E, portanto, como não existe o pecado original, não precisamos nos preocupar de remir ninguém antes de seu nascimento, nem após o nascimento, porque isso se deu com o sacrifício salvífico de Nosso Senhor na cruz, no Calvário, e todos aqueles que participam do batismo,
automaticamente recebem a remissão dos seus pecados e podem ter a capacidade de lutar e manterem-se limpos, comungando o corpo de Deus. Agora, de onde veio esse corpo de Deus? Da própria Virgem Theotokos. Ela foi a que cedeu sua carne e seu sangue para que Deus pudesse então tecer e fabricar o seu próprio corpo. É por isso que a Mãe de Deus torna-se também nossa mãe. Porque quando comungamos o corpo de Cristo, estamos comungando a natureza humana que Deus teceu para si da própria Theotokos. É por isso que após a consagração, a final dos dons da liturgia, os primeiros louvores que cantamos é especialmente a nossa soberana, santíssima, benditíssima, soberana Theotokos sem Virgem Maria. Porque diz nossos santos padres que quando o sacerdote está finalizando a transmutação das espécies, ou seja, perdão, esse termo não deve nem ser usado, a mudança, na verdade, das espécies, porque transmutar estaremos como que querendo explicar o mistério. Portanto, corrigindo, a mudança das espécies do pão e do vinho para o corpo e sangue de Cristo, quando ali estamos finalizando a mudança dos dons, nossos santos padres nos ensinam, eis que a Mãe de Deus pousa sua carne para que ali seu Filho, mais uma vez, possa então ceder para todos nós, que todos comungaremos juntos o mesmo corpo. É por isso que toda liturgia, a Mãe de Deus está presente conosco, porque ela vem pousar e deitar a sua carne em todas as liturgias, para que Deus, mais uma vez, possa tecer e fabricar o seu corpo, ainda que vemos pão e vinho, trata-nos da carne e sangue de Deus. E é por isso que a Mãe de Deus, portanto, de fato, não tem como não ser adorada de maneira ortodoxa, acima de toda a criação, e sendo elo entre o Criador e a criação, entre o invisível e o visível. Ela está como ponte entre os mortais e o imortal, entre todas as graças de Deus, que até passam para os anjos, agora passam para os anjos através da Mãe de Deus. Tamanha é a graça que ela adquiriu por sua livre e espontânea volição, vontade. Portanto, lembremos-nos, se aceitamos o dogma da Imaculada Conceição, estamos a princípio achando que estamos protegendo a Mãe de Deus com algum louvor, mas na verdade estamos dizendo que ela nem tinha capacidade de pecar, caso quisesse. Então ela era um robô. Se adoramos a Mãe de Deus dessa maneira, estamos dizendo que ela era um robô programado para ser santa. Qual é o mérito disso? Estamos denegrindo e colocando ela no último grau de todos os santos. Porque todas as prostitutas e cobradoras de impostos que foram santos eram pecadores, mas lutaram e se esforçaram, e foi muito difícil, suaram e lutaram e derramaram sangue e dor para conseguir em suas próprias vontades fazerem a vontade de Deus. Todos nós que começamos o caminho ascético, para nós não é nenhuma novidade. Talvez de fora as pessoas dizem que nós falamos loucuras porque não estão vivendo a verdadeira luta do asceticismo. Porque se estivessem lutando a verdadeira luta do asceticismo, saberiam o quanto é difícil, um segundo, se manter fazendo a vontade de Deus. Imagina Theotokos, que manteve-se a vida inteira fazendo a vontade de Deus, por livre e espontânea volição. E então Deus aí sim, olhando ela aos seus 14 anos, se agradou e disse, agora me comprazo. E o arcanjo, vá. Aquilo que estava decidido desde o início dos tempos, no concílio intratrinitário, agora Gabriel corre e anuncie que eu irei me fazer homem, porque agora me comprazo e me agrada nesta Virgem encarnar e está unindo novamente Deus com o homem com Deus, na pessoa da Virgem e futuramente no Emmanuel, na figura de nosso Senhor e Deus Salvador Jesus Cristo. Portanto, queridos irmãos cristãos ortodoxos, atentemos-nos para as maravilhas que a Igreja Ortodoxa nos ensina, sempre nos protegendo. A Igreja é a nossa mãe, que quando alguém vem nos ensinar coisas erradas para nos desviar do próprio alvo, que é o nosso Deus, sempre temos que escutar qual a opinião primeiro de nossa mãe. Ela é mais sábia, ela é mais antiga, ela nos protege, a Santa Igreja. E não só isso, também a própria Senhora Theotokos, Sempre Virgem Maria, sempre nos protege de todos os inimigos, de todas as heresias, de todos os entraves. É um advogado, um intercessor, um muro inexpugnável, onde jamais as forças do mal podem avassalar, porque ela esmagou a cabeça da serpente, cumprindo-se aquela grande visão do Gênesis. Colocarei entre tua descendência, Adão, e a da serpente, uma inimizade. A serpente morderá o calcanhar, mas esse calcanhar esmagará a cabeça da serpente. Isso se deu na Santíssima Virgem Theotokos, que esmagou a cabeça da serpente, matando toda a sua vontade para fazer a vontade de Deus de uma maneira sobrenatural, acima da natureza dos mortais. E Deus trabalhou junto com ela,
conseguiram fazer com que a profecia de que de uma vara estéril, de um cajado, pudesse florescer a maravilhosa flor que deu origem ao fruto da videira, a Santíssima Teotocos Virgem Maria e os seus santos dons de seu Filho, o corpo e sangue de Cristo, ao qual todos nós passamos a ser agora também parentes da Mãe de Deus, segundo até mesmo a carne, porque comungamos do corpo e sangue de seu Filho, que foi tecido da natureza humana do corpo da Virgem. Por isso, queridos irmãos cristãos ortodoxos, louvemos sempre de maneira ortodoxa a Mãe de Deus, e assim certamente ela mesma se fará alguém conhecida e íntima de nós, revelada para nós, e não adoraremos mais fábulas, contos ou uma sombra do que seria Nossa Senhora Soberana Mãe de Deus, mas teremos ela como uma mãe tão próxima, quanto mais próxima até, do que qualquer um de nossos parentes, familiares, seja o que for. Corremos para a Mãe de Deus, e então ela mesma, ao estar em comunhão com a Mãe de Deus, ela, por consequência, nos fará a graça de estar em comunhão total com nosso Senhor. Para que assim como nela, o ícone de Cristo estava escrito nela, e não é por acaso que o primeiro ícone que foi escrito foi da Theotokos pelo evangelista Lucas, isto mostra o quê? Que no ícone da Mãe de Deus, o próprio protótipo, a própria imagem de Deus já estava nela. É por isso que não é por acaso que o primeiro ícone escrito foi a Mãe de Deus. Porque através do ícone da Mãe de Deus se poderia ter um modelo para que o próximo iconógrafo até mesmo pintasse e escrevesse o ícone de Cristo. Assim como a natureza de Deus homem veio da Virgem, até os ícones de Cristo também vêm também da própria iconografia original da Santíssima Teotocos Virgem Maria. E isso não será apenas nos ícones, na nossa mente, no nosso coração. O ícone de Cristo pode ser escrito dentro de nós pelas graças que a Mãe de Deus confere a toda a humanidade. Porque todas as graças são dadas à humanidade e até aos anjos pela própria Theotokos. E o dom de que o homem caído, imagem de Deus se faça agora semelhança, também é dado através da Santíssima Theotokos e sempre Virgem Maria. Que disso, nosso Senhor Deus Salvador Jesus Cristo faça-nos dignos pelas orações de sua Puríssima Mãe e de todos os santos. Amém. Amém. Santíssima Theotokos, salvai-nos. Amém.